Olá pessoal, meu nome é Luciano, sou professor de Geografia e vim aqui hoje falar sobre a correção da semana 1 desse primeiro PET do nono ano. Então a primeira questão, ele trouxe dois mapas, né? Mapas da América, e tem as suas duas divisões que foram tratadas no texto. Então ele pergunta aqui, elabore um título para mapa 1 e mapa 2, e aí considerando a regionalização apresentada, descreva o critério adotado. Então eu coloquei aqui, ó, Mapa 1, divisão geográfica da América, que é o critério utilizado na localização. Então, por isso, está localizado em norte, centro e sul, ok? E o mapa 2 eu coloquei colônias de exploração versus, né, povoamento, que é o critério utilizado, é a origem da colônia, a língua e a cultura, né? Saber que os Estados Unidos ela era uma colônia bem diferente do que era o Brasil, por exemplo. Eles não tinham a ideia de explorar, né, e tudo mais, até porque está relacionado ao tipo de clima, né? O Brasil era mais propício à plantação de cana-de-açúcar, exploração do pau-brasil, tinha ouro, né, em abundância, então por isso, os outros países ali também, Argentina, tudo ocorria isso, né? Era mais fácil plantar ali, então por isso que tinha essa diferença. A 2, uma das formas de regionalizar a América é a partir dos critérios relacionados à colonização, né? Aí ele vai falar sobre a língua, né, que é anglo-saxônica e também a latina. E aí, quais reflexos da colonização podem ser observados nos países da América, considerando características econômicas e culturais? Então, eu coloquei a região saxônica, né, que é aquela que tem origem a língua inglesa. Ela é mais desenvolvida economicamente, com a cultura mais parecida com a europeia e excelente condição de vida. Então, ali que seria Estados Unidos e Canadá, são os países que têm as melhores condições de vida na América. E já os países latinos, eles têm as lutas no seu cotidiano, seja politicamente ou até mesmo, né, devido às dificuldades de vida que se é encontrado nesses países, que são países que têm as condições de vida mais precárias, né? Então, vira e mexe tem conflito do governo, eles querem tirar presidente, é, é, não conseguem ter paz, né? Então, se alguém aí já viu jornal, já viu que a Venezuela está em crise, vira e mexe entra, a Argentina está em crise, o Brasil está em crise, então são países que eles não ficam muito tempo tendo uma política mais confortável, ok? A 3 vai falar sobre o critério utilizado para regionalizar o território africano, né? Ele trouxe esse mapinha aí do continente africano e pergunta, qual o critério, né? Então, tá lá no texto, né? Sabendo que o critério foi aquele da ONU, que é o que? Por meio da localização, da cultura e economia. Então ele separou culturas mais ou menos parecidas, localização mais ou menos parecidas, né? E uma economia mais ou menos parecida, tá? Aí ele pede para dar um título ao mapa, então eu coloquei aqui as cinco regiões da África. E a C, ele fala qual a outra forma de regionalizar o continente africano, em quantas partes ele fica dividido. Então lá, essa alternativa está lá no textinho também, né? Essa resposta, então tem a outra forma, né? Em duas, né, regiões, que seria a norte da África, né, que seriam os países mais próximos da Europa, que são aqueles países que também tiveram contato com os europeus ao longo da história, e a África subsaariana, né, que é aqueles países que nem tanto tinham, né, contato, que estaria um pouco abaixo ali do deserto do Saara. E posteriormente foram a região que mais foi explorada pelos europeus, né, com o passar dos anos. Depois a 4, qual traz, né, uma charge aqui e pergunta qual o momento histórico vivenciado pelo continente africano ela retrata. Então aqui ela vai estar falando um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, que é a partilha da África, que é quando os europeus, sem, vamos assim dizer, sem ter considerações, eles simplesmente pegaram o mapa da África e resolveram partilhar a África entre eles, sem considerar as pessoas que lá moravam, sem considerar
as vontades dos cidadãos, dos políticos lá e tudo mais. Eles simplesmente escolheram quem ia ficar com tal região. Então, até por isso, muitas tribos rivais acabaram ficando na mesma região, no mesmo país, né, no caso. As fronteiras de lá, elas têm aqueles linhas muito retas, né, porque não foram trabalhadas. Então ocorre que ali não se formou um país, né, simplesmente juntou, pegou quem estava ali no meio e falou: agora vocês são um país, porque antigamente vocês eram da Alemanha, e aí agora virou. Então por isso resultou em diversos problemas, né, que hoje, até hoje, né, vai resultar nessas dificuldades dos povos africanos, porque colocou diversas tribos rivais no mesmo continente, no mesmo região, né, no mesmo lugar, não o bastante, né, explorou demais aquela região, nenhum recurso ficou para ali, né, então nenhum recurso financeiro retornava para ali. Então imaginar que isso aconteceu por muito tempo, e até hoje mesmo ainda há muita influência, né, por mais que não há essa influência diretamente, mas ainda ocorre uma influência um pouco mais indireta dos países, né, a fim de explorar o continente africano. Então, com isso, terminamos essa primeira semana. Qualquer dúvida, podem comentar e do mais. Tchau, tchau e bons estudos.